Pessoal, continuidade do curso de eletrostática, nosso tópico 4, condutores em equilíbrio eletrostático, né? Uma coisa muito do cotidiano, você ter aí os equilíbrios, né? Você ter as igualdades. Então, primeiro vamos entender, né? O que cargas d'água implica, o que quer dizer a dois condutores estarem em equilíbrio eletrostático. Então, dois ou mais, né, condutores, dois ou mais condutores estão em equilíbrio eletrostático, ó, quando submetidos ao mesmo potencial, né? Ao mesmo potencial. Então, vê bem, dizer que dois corpos, dois condutores estão em equilíbrio eletrostático quer dizer que eles estão submetidos ao mesmo potencial. Por quê? Porque enquanto existir diferença de potencial, lembra aquilo que eu disse lá em eletrização? Elétron só obedece DDP. Então, se não existe DDP, ele não sai do canto. Se existe DDP, ele vai se movimentar, entre aspas, porque na verdade quem se movimenta é o fluxo energético, ele vai vibrar ali de acordo com a diferença de potencial que foi armada para ele, tá ok? Então, ó, se eu tenho os condutores submetidos ao mesmo potencial, eles estão em equilíbrio eletrostático. Então, ó, a partir de agora, vê que coisa maravilhosa. Equilíbrio eletrostático. A partir de agora, tu parte do pressuposto da condição de que o equilíbrio eletrostático indica que eles estão no mesmo potencial, né? Mesmo potencial, ok? E daí tu tira uma série de argumentos, né? Uma série de argumentos. Um argumento maravilhoso. Lá em eletrização, quando a gente pega duas cargas quaisquer, coloca em contato, aí qual é a carga resultante de cada uma? Aí você faz soma e divide por 2, porque a gente trata do caso particular de carguinhas de mesmo raio, né? Então, como elas têm o mesmo raio, a gente pode simplesmente somar e dividir por 2. Na verdade, aquilo ali é uma média, né, que tem pesos, e o peso é o raio. Quem tem mais raio fica com mais carga, né? E como que você resolve isso sem se preocupar com aquela ideia de média a embutida nas continhas que tu faz? Na verdade, pelo potencial. Então, ó, se eu pegar cargas, esferas com cargas, né, de raios diferentes, a forma mais elegante de proceder é estar baseado no equilíbrio eletrostático. Então, ó, vai passar carga de uma para outra, né? Botei duas cargas de raios diferentes. Por exemplo, ó, duas cargas, uma com raio R, outra com raio 2Rs, né? Essa aqui tem Q e essa aqui tem 5Q. Como que eu vou fazer a distribuição de carga depois que eu separar essas duas aqui, já que elas têm raios diferentes? Eu não posso mais somar e dividir por 2. Igual os potenciais. É a forma mais elegante de fazer. Então, tu sabe que vai passar carga de uma para outra. Lembra, o elétron procura o maior potencial. Lembra, o elétron procura espontaneamente o maior potencial, né? Então, ó, vai passar carga de uma para outra de forma tal que até os potenciais se igualarem. Quando houver a igualdade dos potenciais, eles estão em equilíbrio. Nada mais ocorre. Então, ó, Q1 sobre a distância 1, que vai ser o raio, né? Que vai ser o raio, vai ser igual a Q2 sobre a distância 2, que é o raio 2. Ó. Então, tu distribui aqui, vê como fica fácil, vê que ele é fluido, ele é corrente, né? Você não tem quebra de pensamento nenhum, você simplesmente opera. Então, ó, vê como a gente conclui aqui a ideia brilhante de tratar no equilíbrio. Então, tudo no equilíbrio é muito mais simples, é muito mais fácil, né? Então, ó, se tu vier para aqui, cancelei as constantes, eu fico carga 1 sobre o raio 1, carga 1 é Q, o raio 1 é R. Ó, Q sobre R igual, do outro lado, carga 2 é 5Q, ó, carga 2 é 5Q e o raio 2, 2R, né? Então, isso aqui vai me dar argumento, né, para fazer a resolução daí. É evidentemente que você sabe que o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois
né? Então, se antes você tinha Q e 5Q, depois a soma vai ter que dar Q e 5Q. Deixa eu só numerar aqui, ó, Q1 e Q2, Q1 e Q2, tá ok? E tu vai saber que antes eu tinha Q1 mais Q2, bota um linhazinho para garantir que é depois do contato, para diferenciar, né? Q1 mais Q2 vai ser igual a Q1 linha mais Q2 linha, tá ok? Q1 era Q, mais Q2, 5Q. Q1 linha, aí aqui vem a maravilha da relação, né? Q1 linha vai ser 5 meios de Q2 linha, né? E aí, ó, Q1 linha, 5 meios de Q2 linha, bota 2,5, né? 2,5 Q2 linha mais Q2 linha. Então, ó, eu vou ter que 6Q é igual a 2,5 Q2 linha mais Q2 linha. 3,5, ó. 3,5 Q2 linha. Bom, com essa relação, eu sei qual vai ser a Q2 linha, vale tantos Q. Evidentemente que vai dar um número aí, ó, como eu inventei, né? 6Q sobre 3,5 e a outra tu substitui, achar essas duas cargas, ver o que eu tenho antes eu tenho que ter depois, mas tudo parte do seguinte pressuposto. Tem raios diferentes? Tem. Não vai fazer média ponderada, igual aos potenciais. Acabou, não tem mais o que discutir, né? Vai encontrar toda a solução algébrica que tu precisar. Simples, pragmático, seco, poema parnasiano, né? Segurança e principalmente felicidade. Vê, tu não vai descobrir o que vai ter que fazer. Eu estou dizendo que tu opera desse jeito. E não importa, né? Você vai sempre conseguir, você vai destrinchar todos os casos. Então, vê, se eu tenho esferas de raios iguais, lá na eletrostática, no início da eletrização, soma dividido por 2. Se eu não tenho, eu igualo quem? Os potenciais. Porque eu estou me baseando em quê? Em que eles estão em equilíbrio o quê? Eletrostático, que está baseado na ideia do mesmo potencial. Tá ok? Isso é bem legal. Isso aqui gera alguns itens, principalmente de gráficos. Ó. Quando a gente vai analisar, por exemplo, o campo elétrico e o potencial em um condutor, né? Pode ser oco ou em equilíbrio eletrostático. Ó. Vê, presta atenção. O campo e o potencial em um condutor esférico, isso é um caso bem recorrente nas provas, ó, esférico em equilíbrio eletrostático. Olha a palavra mágica, turma, em equilíbrio eletrostático, tá ok? Em equilíbrio eletrostático. Vê, na verdade, se nós dispusermos aqui, eu vou montar os dois gráficos, né? Vou montar os dois gráficos. Eu tenho aqui um condutor esférico, vê, do centro até o raio, vê, essas discussões são de indicação de estudo para que tu entenda e proceda nesse momento que tu está aí em casa estudando, botando tudo em dia e precisando do direcionamento. Quando voltarmos, né, o mais rápido possível, todos nós esperamos isso, a gente vai fazer discussões de pormenores. Eu vou falar em superfícies equipotenciais, que são itens que vale muito a pena você discutir ali na aula, né? E não nessa indicação de direcionamento, como é esse momento aqui pra gente. Tá ok? Então, vê, do centro da esfera até o raio, o campo é nulo, né? Ele tem que ser nulo, vê, se ele está em equilíbrio eletrostático, evidentemente não tem deslocamento de carga. Se não tem deslocamento de carga é porque o campo não realiza trabalho. E qual é a condição para que ele não realize trabalho? Que ele seja nulo. Então, do centro até a superfície, o campo é nulo. Mas o potencial, ele é constante e diferente de zero. Claro que ele é constante. Veja, só existe trabalho se houver diferença de potencial. Então, se não tem trabalho, se a carga não desloca, é porque o potencial é constante, né? E isso corrobora o que a gente vai montar aqui, ó, do centro até o raio da esfera de um condutor esférico. Em equilíbrio eletrostático, o campo é nulo, né? E o potencial é constante. No entanto, isso me permite montar dois gráficos que a gente não vai discutir os limites agora, mas que eles são extremamente importantes, né, para esse entendimento. Vê bem, presta atenção. O gráfico 1 é o gráfico do campo elétrico em função da distância. Vê, não vou falar nos limites, eles são bem sensíveis, depois a gente discute eles. Vê, o campo é zero do centro até o raio, ok? Depois ele decai
normalmente como nós aprendemos. Ó. E o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que o campo é KQ sobre D quadrado, ok? KQ sobre D quadrado, tá? Então, lá fora, a partir daqui, ó, tu começa a calcular o campo. Aí tem uma discussão de campo na superfície, isso aí também é detalhe, a gente faz depois. E o gráfico do potencial em função da distância. Vê, ele é constante até o raio, depois ele decai. Decai como? Como nós aprendemos, ó. KQ sobre D, tá? KQ sobre D. Então, esses dois gráficos me garantem o que eu acabei de discutir aqui. Ó. O campo é zero do centro da esfera, do condutor esférico em equilíbrio eletrostático até a superfície, e o potencial é constante diferente de zero. Tá? Existe uma relação entre eles, uma relação matemática muito robusta, muito elegante, que a gente não pode discutir agora, mas eu posso até citar em forma de sala de aula e tal. Tudo isso aqui é direcionamento. Então, vê, com a condição de equilíbrio eletrostático, eu posso resolver questões igualando os potenciais, eu posso discutir os gráficos, né? Mas todo o processo partindo de uma condição. Eles estão sob o mesmo potencial. Tá ok? Eles estão sob o mesmo potencial. Um detalhe, vê, que é importante. O potencial é constante do centro até o raio. Depois do raio, tu calcula ele normalmente. Mas, se tu pedir, ou se o examinador pedir a questão para calcular o potencial aqui dentro, tu vai usar a distância do raio, né? Porque a carga é definida pela carga da superfície. Aí tem uma discussão bem elegante sobre isso, que a gente também faz em sala. Então, a priori, o que é que eu quero que sobre daqui? Que condutores em equilíbrio eletrostático estão submetidos ao mesmo potencial, que o mesmo potencial me permite igualar os valores e discutir aquelas questões onde os raios das esferas eram diferentes, que vocês tanto perguntavam se for diferente, faz igualando o potencial. Carga antes, carga depois, faz o somatório, encontra tudo, encontra as relações na igualdade dos potenciais. Tá ok? Os dois gráficos muito importantes. E aí, discussões como superfície de potencial, propriedades delas, a gente faz na nossa volta, no nosso reencontro. Vê bem, não pode pensar de outra forma. Pega os itens que foram dados, dá uma lida geral no material, o material está excelente, dá uma lida nele, completão, cheio de detalhes. Tenta resolver, vai construindo as resoluções mediante o que nós falamos aqui. Qualquer dúvida traz para a gente. Vê, a monitoria online com o professor está mantida, então você tem o direito de mandar qualquer dúvida para mim pelo Zap a hora que você precisar. Eu só existo para aprovar você. E isso é um fato, isso é sério. Então, vai estar aberto, né? Como são muitas perguntas, dá uma esperadinha para que a tua chegue na hora e eu consiga resolver e te mandar. Discussão, não tem problema, pode continuar com os canais abertos. Eu quero que você solidifique esses dois itens de equilíbrio eletrostático, quero que você vá ao livro, quero que você direcione, quero que você produza e quero que você me traga as dúvidas. Não obstante, nos encontraremos aí na nossa volta, que eu espero seja mais recente possível. Beijo!